Isaac, veio Jacó e veio crescendo as 12 tribos de Israel. Deus nunca dispersou, nunca abandonou esse povo. Por mais que eles andavam na contramão da vontade de Deus, mas Deus sempre estava ali com um braço forte para poder zelar, salvar, proteger, guardar esse povo. Amém. Observa tantas coisas que aconteceu. Eles descem para o Egito, lá no Egito eles passam lá um período de 430 anos, mas ali, quando as coisas começam a se apertar, Deus está lá para salvar, tirar esse povo da escravidão. Amém. Deus não quer que você, como filho dele, fique na escravidão, debaixo de sombra de alguém, sendo massacrado, pisado, humilhado pela situação da vida. Nós precisamos entender que o Evangelho veio para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então, hoje, a situação de vida que você está levando não está baseada na palavra de Deus, está baseada nas suas crenças. Porque se você crê para a doença, para a miséria, para a morte, para sofrimento, é o que você vai colher na sua vida: doença, miséria e sofrimento. É a sua crença. Meu Deus. O escritor, o pregador mais sábio que a Bíblia relata, ele escreveu em Provérbios que aquele que bem utiliza das suas palavras comerá do seu fruto. Aleluia. Então, se a palavra que sai da sua boca é uma palavra que vai alimentar a necessidade, a miséria, o desânimo, a tristeza, o fracasso, é desse fruto que você vai comer. Se a palavra que sai da sua boca é alimentando e alinhada com aquilo que Deus diz a seu respeito, é esse fruto que você vai comer. Aleluia. O que Deus diz a seu respeito? Glória a Deus. Deus nunca falou que você é um fracassado. Deus nunca disse que você é um sofredor. Deus nunca disse na sua palavra que você nasceu para sofrer. Ao contrário, Deus disse que nós somos mais que vencedores. Todas essas coisas, Aleluia. qualquer problema, qualquer situação, qualquer adversidade, Deus está dizendo: ei, vocês são mais que vencedores. Amém. Amados, vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus, que está acima de todo nome. Tem todo poder. Comigo tem todo poder. Tem todo poder. O diabo nunca vai poder com Cristo. As obras do diabo nunca vai ser maior e mais gloriosa do que as obras de Deus. Se você é de Deus, diga comigo: eu estou do lado certo. Eu estou do lado certo. Nunca Satanás vai poder com você. Ele vai tentar, porque o inimigo não desiste. Mas nós precisamos entender uma coisa: nós somos guardados pela palavra daquele que nos chamou para viver uma vida eterna. Aleluia, irmão. Aleluia. Nós somos guardados e protegidos pela palavra, somos respaldados por essa palavra. Não adianta. Agora a sua mente, quando ela não está associada ao seu espírito, quando a sua mente não está alinhada com a palavra, ela vai se associar com aquilo que você está enxergando. O que você está vendo? Meu Deus. Muitas das vezes você está vendo uma dificuldade muito grande, um mundo sem saída, sem solução, e é por isso que algumas pessoas se matam, acabam se atentando pela própria vida. Por quê? Porque os olhos delas não veem uma saída, a mente delas está associada ao natural, e elas acham que o resultado para pôr fim nesse sofrimento é a morte. Meu Deus. Mas elas não sabem que apenas o sofrimento está começando. É o que o diabo quer: enganar você, tirar o foco da sua mente. O diabo quer mentir você, ele quer desviar a sua mente da promessa de Deus, daquilo que Deus falou. Por isso que esse mundo é um mundo tão corrompido, tão egoísta. As pessoas se tornam cada dia mais sem amor, as pessoas se tornam cada dia mais sem paciência, sem compaixão. Verdade. Nós estamos vivendo em mesma geração que a gente precisa aprender com a palavra de Deus a lidar com as necessidades, a lidar com as diferenças entre os nossos irmãos. Mas nós estamos vivendo dias que, se a gente não aprender a lidar com as diferenças das pessoas, nós vamos andar sozinhos. Verdade. As pessoas são diferentes do seu modo de pensar, do seu modo de agir, nas suas habilidades, sabe? E às vezes a gente quer, porque a gente entende, a gente vê que tem processos que as pessoas passam que não precisavam passar, mas isso é no nosso entendimento. No entendimento de Deus, o modo de Deus amadurecer a minha vida e a sua vida é nos fazendo passar por processo. Porque a gente só conhece o exterior, Deus conhece o interior. Nós somos pegos por pensamentos e por vontades que a gente não conhecia que está dentro de nós. Então Deus, Ele conhecendo o nosso interior, o nosso pensamento, Ele faz com que nós passamos por alguns processos, para que nós podemos amadurecer e até mesmo compreender a vida de cada pessoa que está perto de nós.
A minha esposa sempre diz algo. Ela diz: antes de você ser mãe, você não pensa como uma mãe. É necessário você passar. Às vezes você não é mãe, você vai aconselhar uma mãe que está padecendo por um filho, que está sofrendo, mas você não entende aquele amor. A gente não entende como um filho vai preso por fazer coisa errada e a mãe, ela consegue ir todos os domingos na cadeia visitar ele, longe. Na nossa concepção deveria abandonar ele lá, porque ele fez coisa errada, ou não ouviu o conselho da mãe. Ei, mas a mãe deu tanto conselho, amado, mas mesmo ele fazendo as coisas erradas, a mãe não vai abandonar, não vai deixar ele lá também. Sabe, Deus não nos abandonou. Tanto conselho que a palavra de Deus nos dá, tanta inspiração que Deus nos dá para viver uma vida digna. Aleluia. Mesmo tomando um rumo errado, fazendo coisas diferentes daquilo que Deus deseja para a nossa vida, Deus não nos abandonou. Aleluia. Ele permite que a gente passe por alguns processos para que a gente entenda aquilo que Ele quer que nós nos adaptamos. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Abra sua Bíblia aí na livro de Filipenses capítulo 2. Vamos aprender a lidar com a diferença entre os nossos irmãos. Vamos aprender o perdão. Vamos aprender sobre que fé também é perdoar. A fé é viver o amor. A Bíblia diz que a fé sem o amor, ela não prevalece. A gente precisa viver o amor para a gente poder compreender a bondade do Senhor, o que Deus fez por nós, porque nós não éramos dignos de ser amados, nós não éramos dignos de receber nada, mas Deus amou de tal maneira, Aleluia. sem olhar para as nossas diferenças, verdade, sem olhar para os Jesus. nossos defeitos. Aleluia. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o melhor dele, Ele deu o filho dele por nós. Aleluia. Obrigado, Pai. Para que nós vivêssemos uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Aleluia. Obrigado, Pai. Imagina aí, fazendo tudo, uma pessoa fazendo tudo ao contrário do que você deseja, da sua vontade, e você ainda ofertar na vida dessa pessoa, e ainda vir a oferta e dizer: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Aleluia, Jesus, obrigado. Às Pai. vezes a gente não quer, a gente quer mais do que eu não vou nem dizer aqui. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, amado, quando alguém comete qualquer delito contra a nossa vida, a primeira coisa que vem no nosso coração é uma ira, uma indignação. A gente logo abandona aquela pessoa, a gente não quer mais ver o progresso dela, a gente não quer ver o sucesso dela. Ao contrário, parece que nós temos prazer, quanto mais as coisas estão erradas da vida daqueles que falam mal da gente, daqueles que é o contrário daquilo que nós queremos, quanto mais está errado na vida dele, parece que nós estamos saciando um sentimento de vingança dentro de nós. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Mas isso não é o reino de Deus. Esse não é o pensamento que vem de Deus para os filhos dele, para a nossa vida. Esse não é o caráter do nosso Pai. Aleluia. O caráter do nosso Pai é muito mais, vai bem adiante daquilo que nós estamos pensando. Aleluia. Nós estamos num mundo materialista. Às vezes a gente toma um prejuízo material, parece que aquilo foi o fim. Às vezes, amados, eu posso lhe dizer com toda certeza que nem todo prejuízo material que a gente está tomando é um prejuízo, é um livramento. A gente nunca sabe aonde está o nosso coração. A gente conhece o nosso coração é quando alguma coisa é tomada de nós. É aí que a gente começa a conhecer o nosso coração. Porque você tem um coração bondoso, amoroso, você tem tudo dentro de você, está tudo organizado. Mas quando alguém toma alguma coisa sua, aí se revela a verdadeira natureza. Se revela o verdadeiro caráter de cristão. Por que você está desejando para quem te danificou? Sei que não é bom ser danificado, a gente não quer. Eu não quero ser danificado em nada. Saudade não. Mas se acontecer alguma coisa, e se você se deparar com um Zaqueu que roubou o seu dinheiro, e de repente esse Zaqueu está se arrependendo e dizendo: eu hoje resolvo devolver. Qual é o seu sentimento? Tem algumas pessoas que não têm prazer com o retorno de alguém. Elas dizem: ah, não, eu queria mesmo que se lascasse. Meu Deus. Que sentimento é esse que há em vós? Paulo diz: qual é o sentimento que há em vós?
Se não houver o mesmo sentimento de Cristo em vós, é vã a vossa fé. Às vezes a gente precisa amadurecer para a gente poder alinhar os nossos pensamentos, alinhar o nosso sentimento. Nosso sentimento tem que ser uma coisa moldada. Amém. Glória a Deus. Sentimentos ruins vêm para todo mundo, vem para mim, vem para você. Pensamentos ruins vêm para todo mundo. Mas a gente precisa filtrar. Aleluia. Dizer, ei, pensamento, você não vem de Deus. A gente precisa saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. É. Porque o diabo ele está lançando dardos malignos o tempo todo. Olha só, Filipenses capítulo 2, verso 1 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, diga de amor, De amor. De amor. alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis, diga a mesma coisa. A mesma coisa. Penseis a mesma Coisa. Tenhais o mesmo Amor. amor. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Sejais unidos de alma. Diga unidos de alma. Unidos de O que é uma pessoa unida de alma? Mesmo propósito, mesmo sentimento um pelo outro, mesmo amor. Sabe quem era unido de almas? Que a diferença financeira era grande entre os dois, a diferença de status era grande entre os dois, mas eles não olharam para a posição, se uniram de alma de tal maneira que isso daí, um veio passar para o outro o seu direito. Davi e Jonas. Quem era o herdeiro do trono? Jonas. Quem sentou no trono? Davi. Por causa do quê? Digo, os caras eram tão unidos de alma que eles fizeram uma aliança. Às vezes a gente não quer perder nada. E ainda mais se a gente souber que alguém vai tomar o nosso lugar, a nossa posição. Vai ocupar a minha posição. Vixe, meu Deus, eu tenho que fazer de tudo para tirar ele do meu caminho. Meu Deus. Repreendi. Vai não, minha posição vai não. A gente tem um modo de dizer: ninguém sabe as pedras que eu tirei do meu caminho para chegar nessa posição. Ei, você já chegou. E agora Deus já cumpriu o que tinha que cumprir. E chegou o momento de você passar o bastão. Não se apegue a coisas que vai trazer dano para a sua vida, porque por um momento foi bênção, mas chegou o momento de você sair de cena. Meu Deus. Se nós olharmos para João Batista, que veio anunciar o caminho, que veio para anunciar o Cordeiro de Deus, e quando ele apresenta o Cordeiro de Deus, era hora de ele ter saído de cena. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apresentou. E a partir do momento que ele apresentou, ele prosseguiu. Aleluia. A Bíblia não diz que ele se ajuntou a Jesus, que ele seguiu Jesus. Se ele sabia que era o Cordeiro de Deus, por que ele não seguiu Jesus naquele momento? Ele disse: meu ministério parou aqui, agora nós vamos acompanhar o dele. Porque eu só vim para anunciar ele. Não, ele continuou paralelo, pregando. Não se uniu a Jesus, Jesus saiu para um lado, ele permaneceu para o outro, até que a cabeça dele foi o quê? Decapitada. Será que a gente vai esperar a nossa cabeça ser decapitada? Eu estou falando no sentido figurado. Nosso status ser arrancado de nós, nosso governo ser arrancado de nós, para a gente poder entender que era a hora da gente sair de cena. Meu Deus. Porque nós estamos tão apegados a coisas que a gente não quer abrir mão. E Deus tem sempre um caminho sobremodo excelente. Aleluia. Deus tem sempre algo maior. Eita, Isso Deus mesmo. bom. Deus Aleluia. tem sempre algo promissor para a minha vida e para a sua vida. Deus está dizendo: chegou a hora. Aleluia. Levante a cabeça, passe esse bastão, vamos para frente, chegou a hora de você avançar. Aleluia. Paulo está dizendo: houve o mesmo sentimento, olha só, unidos de almas. Deixa eu ver o que eu parei aqui. Sejais unidos de almas, tendo o mesmo sentimento. 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Aqui duas coisas ruins: partidarismo, pessoas que faccionam junto um grupo. É um partido político, só faz para eleger o nome desse partido. Não faz um coletivo, ela não tem prazer de ter uma coletividade, de que ela faz seja um sucesso para os outros também, seja provisão para os outros. Não, é só em benefício de si próprio. Eu, mais eu e mais eu. E ele diz: por partidarismo
e por vanglória. O que é uma pessoa que só fica vangloriando? A glória nunca é de Deus, sempre é dela. Tudo eu sou tão inteligente, eu sou tão bom, eu sou tão expert, eu sou tão preparado naquilo que eu faço, que eu, mais eu, e mais eu, Deus tem que estar abaixo de mim. Isso é um sentimento maligno, diabólico. Porque o desejo do diabo é que ele ocupasse o lugar de Deus, que na mentalidade dele ele ia fazer muito melhor do que Deus. Meu Deus. E ainda teve aqueles anjos ainda que acreditou numa falácia dessa e se lascou todo mundo. Tome cuidado com pessoas que se elegem tanto na sua frente. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que pessoas que andam falando demais. Meu Deus do céu. Eu estava esses dias na mecânica e chegou um rapaz, cumprimentou o mecânico e na hora que ele cumprimentou eu já entendi que ele era um pregador itinerante. E com tanta palavra, pregando para o mecânico, e eu de braço cruzado, assim, calado, olhando, e ele olhando para mim, e veio quando ele olhava para mim, entendeu, irmão? Porque Jesus, você precisa saber que Jesus, ele ama a sua vida. Tudo bem, cara? E foi engraçado que o mecânico não dirigiu nenhuma palavra a mim. E aí ele foi falando e tal, ele começou a pregar uns versículos distorcidos, coisas, sabe, que eu já passei por isso, já fui professor nessa escola. Aí daí a pouco o mecânico disse assim: o que o senhor acha, pastor? Quando o mecânico falou: o que o senhor acha, pastor? Ele olhou para mim assim, caiu o semblante dele. Aí eu disse: eu posso dar a minha humilde opinião sobre essas coisas? Aí ele calou, eu comecei a falar, e foi interessante que na hora eu comecei a falar sobre os chamados, sobre Efésios capítulo 4, verso 11. E aí ele olhou para mim e disse: irmão, agora eu entendi que eu sou um evangelista, por isso que eu não posso cuidar da igreja. Rapidinho, quando ele viu que o negócio começou a contornar bem, ele disse: olha, eu vou ter que ir, porque o bispo está me esperando. Deus abençoe, foi um prazer conhecer os irmãos. Amém, irmão. Quando ele falou: eu tenho que ir, que o bispo está me esperando, aí eu disse assim para o mecânico: quem é o bispo, Pedro? Aí o mecânico disse: sabe aquele lá que você conhece? Eu disse: está certo, vai explicar. Vai explicar da falta de conhecimento, a falta de entendimento. O que eu quero que você entenda? Nunca diga demais na onde você não conhece ninguém. Aprenda a ouvir. Cale-se. Porque se você se levanta como professor, se você se levanta como mestre, aonde tem pessoas com mais qualificação do que você, aquilo que era para ser uma honra passa a ser uma vergonha. Isso é um amadurecimento, nós precisamos amadurecer, né? Crescer e amadurecer faz parte do reino de Deus. Nós vamos se transformando. A Bíblia diz que é de glória em glória, de honra em honra, de fé em fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas a gente precisa se permitir, por quê? Porque se nós não se permitir, e ultimamente eu estou tão bom para ouvir essas coisas, porque eu ouvo cada latrocidade, eu fico calado, ouvindo. Eu disse: Deus, que bom que o Senhor me deu uma habilidade para ouvir. O que eu ouço durante o dia, você não tem noção. O que eu ouço de gente tentando pregar a Bíblia com versículo distorcido, com mágoa no coração, com raiva no coração, com ressentimento o dia todo. Eu disse: como é que ainda estamos falando de Deus com uma raiva dessa? Se Deus é amor, Deus é bom. Aleluia. Sabe, a gente precisa entender. É isso mesmo. Paulo está dizendo, verso 3, não terminei: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, diga por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se, diga comigo, obediente. Obediente. Até a morte. Até a E morte. morte de cruz. E morte de cruz. A obediência leva você para a cruz. Agora, se a sua obediência não leva você para a cruz, porque, amado, o segredo da ressurreição é a crucificação. Não há ressurreição sem crucificação. Meu Deus. O segredo de Cristo ser ressuscitado foi primeiro ser crucificado. Muitas das vezes, coisas da nossa vida são crucificadas para que propósito maior seja ressuscitado. Uau, aleluia. Nós precisamos entender que algumas coisas estão sendo crucificadas porque são humanistas, são coisas próprias nossas que não corroboram para o crescimento de Deus em nossa vida. Essas coisas Deus está levando da cruz, crucificando. Para quê? Para que um propósito muito maior seja ressuscitado em nossa vida. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos dar vazão para aquilo que Deus quer fazer. Meu Deus. É que o problema é que nós não queremos perder nada, abrir mão de nada. Não é uma perda, é apenas um passaporte para a vitória. Uau. Só que a gente acha que tudo é perda. Nós consideramos tudo como perda. Tem coisas que elas vão embora das nossas mãos, mas no elas sair da nossa vida, ir embora das nossas mãos, a bênção é tão grande que chega, porque ela estava impedindo chegar na nossa vida. Meu Deus. Estava um impedimento. Qual foi o impedimento de Josué e Caleb? Aqueles 10 parceiros deles foram com eles. Os caras entraram na terra com eles, viram a boa terra, viram a promessa de Deus, mas não entraram de volta para poder permanecer por causa do quê? Porque eles agiram com incredulidade. Mas a incredulidade deles não era só para eles. Eles contrariaram o coração do povo. Meu Deus. Porque o povo não entrou na terra, o povo não tinha visto a terra. Eles pelo menos viram, trouxe os frutos da terra, mas o povo estava lá aguardando. Quando eles chegaram, eles foram ao contrário de Josué e Caleb. Eles se levantaram, colocaram o povo contra eles, de maneira que nem o povo entrou, nem eles entraram. Deus tira de cena tudo aquilo que está impedindo você de entrar na promessa. Deus tira de cena. Meu Deus, aleluia. Para Josué, Moisés sair de cena foi uma perda. Nós lemos o livro de Josué e está lá, Josué triste. Deus desce, anima Josué e diz: levanta. Uau, vai, aleluia. agora é você. Aleluia. Sabe por quê? Porque o propósito que está sobre sua vida não está sobre a vida de outra pessoa. Oh, aleluia. O que Deus tem com você não é com outra pessoa. Glória é a com você. Deus. É. Aleluia. Haha. Você precisa entender. Glória a Deus. Chegou a hora de você sacudir a poeira, olhar para frente, dizer: Aleluia. Obrigado, Deus, Glória a aleluia. Deus. Sempre um propósito grande tem impedimento. Nunca existe nada grande que não traz impedimento antes. Meu Deus. Primeiro impedimento, nós temos que passar o Jordão. Mas para quem já passou o mar, o que é o Jordão? Para quem já teve uma experiência de passar pelo mar, o Jordão é o quê? Nada. Só que quando eles passam pelo Jordão, na frente está Jericó. E aí está Jericó rigorosamente fechada, ninguém entra, ninguém sai, por causa deles. Não era por causa de nada. A Bíblia diz que por causa dos filhos de Deus, Jericó estava rigorosamente fechada. Mas aí Deus disse: olha, eu entreguei nas tuas mãos a chave dessa cidade. Aleluia. É isso Eles mesmo. já tinham entrado? Não. Eles estavam do lado de fora. Porque para Deus, o que vai acontecer para você, para Deus já é, faz tempo. Já Glória a aconteceu. Deus. Amém. O que para você ainda vai ser, em Deus já aconteceu. Desde a Aleluia. fundação do tempo, desde a fundação do mundo. Quando Josué ouve as instruções, aplica o coração. Agora você imagina só, se Deus não tivesse tirado aqueles caras de cena. Porque aqueles caras entraram na terra, viram a terra, voltaram para o relatório incrédulo. Imagina eles agora acompanhando Josué, e a instrução de Deus é: vocês vão rodear Jericó uma vez por dia, durante 6 dias, no 7º dia vocês vão dar a 7ª volta. Pense comigo aí. Esses caras no meio desse povo, dizendo: que conversa é essa? Eles eram entregues, estavam no coração deles, o caráter deles não era provado. Deus tira de cena aquele que não pode acompanhar você no seu propósito. Meu Aleluia. Deus, aleluia. Eles permaneceram lá de fora, morreram no deserto. Depois a nova geração ouve a instrução, segue o seu líder, e eles têm sucesso, entra na terra. Toma posse da promessa que Deus tem. A promessa de Deus para cumprir na minha vida, na sua vida, ela faz isso, não é mesmo para ela. Nós precisamos entender que
cada propósito tem uma instrução correta. Deus deu uma instrução para Moisés, para Josué foi outra. Aleluia. Só que todos eles, tanto Moisés como Josué, tiveram êxito naquilo que fez para Deus. Veja, a instrução para Jesus foi outra. Nenhum desses caras do Velho Testamento que teve tanto sucesso em Deus foi entregar a vida deles na cruz, não. Eles tiveram muitas benéficas, muito sucesso. Mas Jesus chega, e qual é o propósito de Jesus? Imagina como o reino de Deus trabalha, é perder o que se ganha. Eu fico pensando, que matemática doida é essa? Porque Jesus perde na cruz o status, morre como um condenado, porque morte de cruz naquela época era morte de condenado. Morre como do lado dele, na cruz, tem 2 ladrões, para você ver a situação do status. Morreu entre ladrões. Mas aí a Bíblia diz que quando ele ressuscita, Aleluia. Deus traz o quê? Um nome. Aleluia. E dá a ele, que está acima de todo Nome. uma autoridade que ninguém pode abater. Aleluia. É perdendo que você ganha o dobro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: é melhor dar do que Receber. Se as pessoas soubessem como isso é bom, você não parava de presentear. Amém. E se eu fosse você, eu começava hoje mesmo presenteando aqueles que você ainda precisa tratar o seu coração acerca da vida deles. Olha só isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou. Diga: Deus o exaltou. Deus o exaltou. Sobremaneira, e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Meu Eita Deus. Deus. Eu quero hoje confrontar você. Paulo escreve aos Filemões uma única carta ao Filemão, a Filemão. Uma única carta. E vamos lá, vamos ver o que Paulo pede nessa carta. Aleluia. Imagina que Paulo estivesse escrevendo para você hoje acerca de uma pessoa que foi inútil para a sua vida. Quem está aqui? Amém. Porque todo mundo aqui tem alguém que foi inútil Glória. na sua vida. Foi causador de muitos tropeços. Mas imagina que hoje Paulo estivesse escrevendo para você. E vamos lá, verso 8. Eu vou começar logo no verso 8. Paulo diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Aqui nós estamos vendo um líder falando com seu subordinado, Paulo. Paulo está dizendo, é Filemão capítulo 1, verso 8. Paulo está dizendo: ainda que eu tenha toda a liberdade em Cristo, porque eu sou sua liderança, eu posso lhe pedir para fazer, ordenar, para que você faça qualquer coisa. Mas ele diz assim, no verso 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Para quê? Para que você faça isso em coração voluntário, não por obrigação. Paulo diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, e agora até prisioneiros prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-me em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aí diga comigo: ele antes te foi inútil, atualmente, porém é útil a ti e a mim. Pronto, o cara foi inútil e agora é útil. Meu Deus. Nem todo mundo que foi inútil na sua vida encerrou o ciclo. Ainda pode dar um retorno muito grande e ser muito útil a você. Amém. Agora, se o seu coração estiver na mágoa, você vai perder o que ela carrega. Porque cada pessoa carrega um propósito, uma unção. E às vezes, a gente sabe que o propósito que nós carregamos não é para nós, é para o próximo. Isso mesmo. Às vezes o crescimento da minha vida está nas mãos de pessoas que tanto me injuriou. Mas se eu não tiver o amor e a humildade de reconhecer que as pessoas, elas mudam de estágio, mudam de mentalidade, se convertem,
E ainda mais, o propósito que ela carrega vai mudar a minha vida, eu vou perder. Nós precisamos entender uma coisa, irmão. O propósito de Judas aos nossos olhos foi horrível. Mas Jesus chama Judas de quê? De amigo. Porque Judas impulsiona Jesus a cumprir o seu propósito mais rápido. Meu Deus. Judas impulsiona. Jesus sabia qual era o propósito dele. O propósito de Jesus era ir para a cruz, mas precisava de um traidor. Meu Deus. E se levanta Judas como traidor e ainda vem para se cumprir o que foi dito. Para Judas foi terrível. Ele não se converteu, mas para Jesus foi a melhor coisa que aconteceu. Precisamos entender que nem toda raiva que nós passamos nesse mundo é para fim. Nos ajuda a melhorar. Às vezes alguém confronta você fica injuriado, mas quando você para pensar, abre o seu ponto de vista, você vê que aquele confronto foi para te tirar do comodismo, para tirar você da estagnação, para permanecer de pé, correr, prosseguir, agarrar com força a promessa. Meu Deus. Porque se você só tiver pessoas perto de você dizendo que você é bonito, lindo, maravilhoso, pronto. Eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão a David Leonardo, tá? Nosso irmão, ele carregou um dom de amar as pessoas. Mas se a gente tiver, às vezes a gente é tão menino que nós não podemos nem receber um elogio. A gente recebe um elogio que parece aqueles memes de internet, sabe? Entende? De tão criança que a gente precisa amadurecer para saber receber elogio e crítica. Sem mudar o nosso caráter, sem mudar a nossa estima pela pessoa. Tem gente que a gente pensa o seguinte: não pode nem falar a verdade para ela. Se falar, vai se magoar, acabou. Então vamos deixar ela perdida por enquanto, até Deus tratar o coração dela para a gente poder falar a verdade. Isso aí é uma perda, porque você vai permanecer a vida toda dando murro em ponta de faca, errado, porque não aguenta ouvir uma verdade. Que mundo de meninice é esse que nós estamos vivendo? Ainda mais essa geração de hoje em dia, que ninguém pode dizer que você está errado. Na minha época a gente aprendia o errado da pior maneira, porque nossos pais não tinham muito diálogo, o diálogo dos nossos pais era chicote, e a gente aprendia no chicote o que era certo e o que era errado. Mais rápido. Entendeu? Meu pai, uma bênção, meu pai, maravilhoso. Só me bateu uma vez na vida. Glória a Deus por isso. O restante foi tudo tentativa de assassinato. Não, eu já disse isso aqui para vocês. De uma pizza só que eu levei do meu pai, essa pizza nunca me saiu da memória. Porque quando as pessoas comemoram o dia de finado, dia dos mortos, eu comemoro o dia da vida. Dia de finado eu levei uma pizza do meu pai, que de uma pizza só eu desmaiei 3 vezes. Era para estar morto. Dia de finados. Mas eu estou vivo. Aleluia! Para muitas pessoas o finado é morte, para mim é vida. Todo dia de finado eu comemoro um novo aniversário. Eu também. Eu também. Também? Eu também. É porque seu dia está Eu batismo. mas eu nasci de novo. Né? Ressuscitei, não nasci de novo. Então assim, amado, hoje a gente precisa aprender, porque eu não sei o que estão dando para essa meninada de hoje em dia. Eu acho que a comida, é a água, é o suco, é alguma coisa que esses povos estão tomando hoje em dia, que estão deixando eles tão abalados emocionalmente, que pelo amor de Deus, que geração de uma emoção abalada é essa que nós estamos vivendo agora? Todinho. Não, mas tem uns caras vai barbado, gente grande também. Você olha assim, você diz: meu irmão, tu é homem mesmo, né? Tomou hormônio, né? Uma mulher que tomou hormônio, porque pelo amor de Jesus, irmão. Como que pode ser tão abalado desse jeito? Um emocional tão abalado? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Primeiro que nós temos Deus. E eu fico imaginando se esses caras tivessem nascido na época, no Velho Testamento, que precisavam se separar para ir para a guerra. O que ia ser? Acho que eles morriam na hora que recebiam essa notícia. O cara disse: ó, hoje você vai para a guerra. Pronto, acabou. É uma menos na contagem. Porque não é possível. Graças a Deus que hoje nós estamos numa época que
Está bom demais. Está tão bom que eles nem olham mais, não querem nem assumir a posição de macho, não quer mais. Tão bom. Pelo amor de Deus. Aí Paulo diz para isso. Imagina, Filemão está lá lendo a carta. A primeira coisa que vem na cabeça dele quando Paulo diz: eu quero que você receba meu filho Onésimo. Pensa aí, na sua cabeça, aquele cara lá. E eu escrevendo uma carta para você hoje, Anderson, Rocha, Cleiton. Eu quero que você receba fulano. Ele é meu filho. Ele foi inútil para nós, para mim e para você, mas agora ele é útil. Imagina você. Deixa eu apostar, endoidou de vez agora. Virou a cabeça. Não é possível uma coisa dessa, alguém vai ter que receber esse cara aqui. Mas aí ele diz, verso de número 12: eu tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só, eu queria conservá-lo comigo mesmo, eu imagino o cara lendo dizendo: e por que não conservou ele? Não precisa mandar não, parece não, pode deixar ele mesmo, não tem problema. Aí ele diz: em teu lugar me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo. Diga comigo, como irmão. Como irmão. Caríssimo. Um irmão caríssimo. Como um irmão mesmo, daquele que você mais ama, o cara que mais te feriu, você recebendo ele agora como seu irmão. Que evangelho é esse? Que coisa maravilhosa, que confronta todo o nosso eu, que confronta toda a nossa mentalidade humana. A gente querendo fugir dos inimigos e Deus dizendo: ore por eles, ore por aqueles que te perseguem. A gente querendo que eles se dá mal e Deus dizendo: ore por aqueles que te perseguem. A gente não está orando nem por nós. Quem aqui está levantando de madrugada para orar pela sua família, pela sua vida? 3 pessoas. Imagina agora você levantando de madrugada, se sacrificando para orar por aquele que só está falando mal de você. E se a gente levantar, misericórdia, talvez a oração seja essa: Márcio, pese a mão sobre ele, em nome de Jesus eu declaro que ele desce a sepultura. Porque é o que nossa carne quer, amado. Mas Deus está dizendo: ore por aqueles que te perseguem. Primeira coisa, para você orar por aqueles que estão perseguindo você precisa antes ter perdoado eles. Porque você só consegue fazer uma oração sincera que chega até Deus se houver perdão. Se não houver perdão, ela não chega. Amém. Então, peraí, eu perdoei, Pai. Meu Deus, eles estão tão perdidos. Tem misericórdia. Jesus na cruz orando por eles. Senhor, eles não sabem o que faz. E você? Ah, pastor, porque era Jesus. Não, depois de Jesus veio Estevão, sendo apedrejado e orando, diz: Pai, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que faz. E você? Como que você está se importando? Às vezes a gente não é cristão, às vezes nós somos só religiosos. Porque se o nosso coração não está apto a perdoar, a religiosidade está dentro de nós batendo. Não é o cristianismo, não é ser seguidor de Cristo, não é a luz desse mundo. É necessário ter perdão. Aleluia. E o seu perdão não é por causa daquela pessoa, é por causa da sua própria vida, da sua própria salvação. Amém. Como você vai chegar no céu sem perdoar? O que adiantou você carregar tamanha fé de transportar monte? O que adiantou você carregar tamanha fé de ressuscitar pessoas? Sim. Se diante dele, a hora que você chegar lá, ele vai dizer: apartai dos inimigos, eu não te conheço, porque praticar é iniquidade. A mágoa é uma iniquidade.
E tem gente com mágoa dos outros, não aconteceu nada, não perdeu nada, não houve nada, só porque pegou mágoa. Não, às vezes a gente pega mágoa de uma pessoa só porque ela fez raiva para outra pessoa que a gente conhece. Entende? A gente compra a briga sem ter nada a ver com nós. Então o cara brilhou Rocha, aí é uma pessoa boa, mas também ninguém sabe o que Rocha fez para ele. Aí eu já vou ficar com raiva do cara. Não, amado, a gente precisa ser passivo. Primeira coisa é, Rocha, você tem que perdoar ele, e nós vamos orar pela vida dele, e as coisas vão acontecer, porque é assim que Deus quer que nós prossigamos. Ainda mais nós que carregamos, diga um chamado. Um chamado. Aleluia. Que versículo que eu parei? Muita glória. Filemão 1,16. Se portanto, 17, se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Paulo está colocando o nome dele aqui, a cara dele, a capa. Paulo está dizendo, o cara foi, lá em cima ele disse, o cara foi inútil para nós. Mas agora, se você me considera mesmo como companheiro nessa caminhada, receba esse cara como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Estou enviando em meu nome. Imagina você dando aí uma carta, uma indicação para alguém de uma pessoa que você não gosta. Sabe, uma vez, quando o pastor Kelvin fazia parte desse ministério, nós vimos do monte e ele bateu o carro ali na saída de Franca. Ele bateu no fundo de outro carro. Acho que o pastor Cleiton vai lembrar disso. O cara tinha um carro velho, antigo, mas o cara era tão apegado a esse carro e o cara era crente. Era músico de uma igreja, não sei se ainda é. Estava até com os instrumentos no fundo do carro. Mas quando o pastor Kelvin dormiu no volante, bateu no fundo do carro dele, ele desceu, xingou palavrão, falou tanta coisa que se o guarda não chega lá, acho que tinha até batido o pastor Kelvin. E aí depois, enfim, resolveu, vamos arrumar esse carro. Aí ele levou o carro, aí eu vi que ele estava muito agressivo assim com o pastor Kelvin. O pastor Kelvin pediu minha ajuda e disse, vamos lá contigo. Aí eu cheguei ali, ele tinha feito um orçamento, ele nem deixou nós entrar dentro da mecânica, ele já veio lá dentro com o orçamento, já encontrou nós na porta e está aqui o orçamento, 11.800. O carro dele não valia 8. Aí eu olhei para a cara dele, 11.800, cara, o que aconteceu aí? Não foi só no porta-mala que bateu? Aí os caras da mecânica ficou tudo assim. Eu disse, vai acontecer o quê? Esse teu carro não vale. Falei para ele, esse teu carro não vale 11 mil. Aí o cara da mecânica veio lá e falou, não, é que ele pediu para pintar o carro todo. Eu disse, como pediu para pintar o carro todo? Se o cara bateu só no porta-mala. Ele disse, não, pode tirar seu carro daí, nós vamos fazer mais 2 orçamentos. Enfim, quando nós saímos dali, aí eu disse, você tem um outro mecânico, amigo seu, que possa fazer o orçamento? Aí ele disse, conhece um lá no Parque Paulista. Aí desceu lá no Parque Paulista, lá embaixo, lá no fundo. Aí quando chegamos lá, o cara estava com a mecânica aberta, mas não tinha mais maquinário, porque estava devendo uma dívida com o cara veio e pegou todas as ferramentas dele, só estava com a porta aberta. Esse mecânico indicou um cara para nós, um funileiro, e falou assim, ó, tem um funileiro muito bom, é o melhor da região. Só que assim, você vai lá, aí deu o endereço certinho, mas não fala para ele que eu indiquei, porque nós temos uma briga, eu e ele, nós brigamos por causa de um carro. Mas eu estou indicando para vocês levarem ele lá, ele é o mais barato e é o melhor. Aí o cara falou assim, a minha briga com ele não tem nada a ver com o profissionalismo dele. O cara é bom. Aí eu fiquei olhando. Aí tudo bem, a gente foi lá, o cara arrumou o carro, né? Naquela época acho que ficou menos de 4 mil. O cara arrumou o carro. 11 mil. Aí quando chegou lá, ele chegou lá bravo. Aí eu expliquei pro cara lá, falei, ó, o menino dormiu no volante, bateu no carro dele. Aí ele disse, só quero peça original. Eu falei, peça original? Aí o cara falou pra cara dele, desmanche, viu meu filho? Vai para os desmanches procurar peça. Ele nem na Chevrolet não tem mais peça original. Ele tá pensando que esse carro dele, que ano que é? Falou na frente dele. Aí, não, porque meu carro é todo originalzinho, não sei o que. Então o cara disse, ó, desmanche, compra a tampa do porta-mala no desmanche, traz aqui, nós vamos reformar e pintar. É isso que tem que fazer só, e trocar as 2 lanternas traseiras. Aí foi, aconteceu. Resumindo, ele, não, porque eu ia casar, ele disse, vai parar de casar por causa do carro? Aí, pintou lá. Mas eu fiquei pensando, se fosse um de nós aqui, que tivesse raiva de uma pessoa, será que a gente ia indicar um cliente para ele só porque ele é profissional? Nós indicar. Você mesmo, imagina, se o cara tivesse brigado com você,
e de repente chega um cliente na sua porta, com o mesmo ramo de atividade sua, mas você não pode atender esse cliente, será que você ia indicar esse cara? Eu aprendi isso, o cara não olhou para a mágoa dele. O cara disse, só vai lá, fulano, ele é bom. Tem coisas que acontecem, amado, que a gente acaba aprendendo até com o inferno. Como é que pode uma coisa dessa? Aleluia! Muito bom. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas estão nos dando aula de caráter muito melhor do que a que nós estamos tendo. Amém. Sabe, tem pessoas que você olha para ela, você diz, como é que pode essa pessoa não serve a Deus, não conhece a Deus, mas como ela pode perdoar, amar, entender as coisas assim, com facilidade? Agora imagina se essas pessoas conhecessem essa palavra, como que elas não iam correr com velocidade? Aleluia. Por isso que tem gente que está no mundo, que está lá na boca de fundo, vendendo droga, mas se converte, chega na igreja, corre com muito mais velocidade do que quem já está na igreja há anos. Verdade. Tem gente que está na igreja brilhando, caindo nos dentes, não sai do lugar. Chega uma pessoa agora, se converte, a vida dela muda, transforma, prospera, toca outras pessoas, quando você menos espera, ela está pregando. E ainda fica os ranzinhos dentro da igreja. Eu tenho 50 anos de igreja, eu estou contar para ela. Aí o cara chegou agora na pregando. Por causa do quê? Porque Deus conhece o coração. Digo comigo, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Aleluia. Vamos finalizar. Olha o que Paulo está dizendo no verso 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Uau. Glória a Deus. Eu já estou indicando que eu vou ter que pagar a dívida dele aí. Se ele te causou um dano, se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Aí agora olha isso. Verso 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanime o coração em Cristo. Glória a Deus. Reanime o seu coração em Cristo. Uau. Qualquer coisa que te fez, qualquer dano que te fez, reanime o seu coração. Amém. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Beleza. Amém. Aleluia. Se alegre no Senhor. Aleluia. Aleluia. Não deixe sua empresa parar por causa de mágoa e ressentimento que você está carregando de ninguém. Não deixe seu casamento se estabilizar, ficar estagnado, ou em ira e contenda entrando dentro da sua casa porque você está com o coração ferido contra alguém. Irmão, aprenda a rir de qualquer situação. Amém. Aprenda a rir de qualquer situação que aconteceu na sua vida. Levante sua cabeça, não pare sua vida por causa de ninguém. Isso mesmo. Algumas pessoas vão chegar para você e dizer: tu é muito besta de ter perdoado. Se você não perdoar, não, eu matava. Se fosse você, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você está indo? Aleluia. Aleluia. Você sabe onde o seu pensamento está te levando? O meu eu sei para onde eu vou. O diabo é tão sujo, é tão sujo. Que coisa que você perdoou há 1000 anos atrás. Do nada você está andando na rua, o diabo vem, pá, coloca na sua mente. E você está lá com a rixa. Parece cachorro pitbull, só falta babar pelo canto da boca. Sozinho, não dá, nem viu a pessoa. Só porque veio aquele pensamento. E o diabo devia ter matado. 70 facadas era pouco. Misericórdia. E você? Aí eu devia ter agido assim, aí de repente você para e entra no espírito e está amarrado, Satanás. Está repreendido. Sai daqui. Você é um escrocho. E aí volta a sensibilidade e você volta à lucidez novamente. Já aconteceu contigo ou só acontece comigo? Você é crente, irmão. Dia. Mas nunca aconteceu com você, graças a Deus, então. Tu está bem blindado. Porque de vez em quando a gente é pego por um sentimento. E se a gente ficar, por isso que eu penso, que a pessoa que não tem um espírito, não sei quando ela vai, não. Porque a gente que tem um espírito, por um momento, se o Espírito Santo, acho que o Espírito Santo deixa ver assim, vou ver até onde que vai esse negócio aí. Aí sua almazinha vai ficar largando. Aí o Espírito diz: não, chega, eu estou vendo que não vai ter domínio, não. chega, olha, presta atenção. Aí você, senhor, aí você cai em si. E quem não tem um espírito? Por isso que tem gente com vingança, não sei quantos anos atrás. Você liga da televisão, tem cara que brigou quando era criança,
matou o outro agora com 50 anos. Com 60 anos, o cara matou o outro por causa de uma briga de escola. Os dois estavam com mais de 60 anos. Meu Deus. O cara guardou no coração a vida toda. E quando foi agora, matou o amigo. Por causa de um bullying na escola, quando eles estudavam no colegial, meu Deus do céu. O cara guardou isso no coração a vida toda. Isso é falta do Espírito. Porque a Bíblia diz que é o Espírito